Olá, gente. Hoje nós vamos trabalhar um pouco com Max Scheler, um filósofo kantiano. Ele tem uma corrente de pensamento que ele se distingue do pensamento do imperativo categórico, o imperativo, a ética kantiana. Então ele vai dizer, não, a ética kantiana não está correta. Em que sentido ele vai demonstrar isso? Mas ele ainda continua inserido dentro do pensamento ético, do pensamento kantiano. Então ele é fenomenólogo, ele tem uma ideia principalmente ligada a Husserl, ele foi aluno de Husserl, então que existiria uma duplicidade, ou seja, todo ser ele está no mundo numênico, ou seja, o mundo da qual é a si mesmo, então é o corpo, o eu, o pensamento, podemos assim dizer, a completude, enquanto que o mundo fenomênico é aquilo que se aparece para mim. Então, o mundo fenomênico seria a interpretação que eu tenho do mundo numênico. O mundo numênico, então, seria tudo aquilo que o ser é em materialidade. Ficou meio vago, mas ficou meio... O pensamento de Kant é bem complexo nesse sentido. Se vocês pensarem bem, a gente pode imaginar que seria eu olhando contra um espelho. Esse espelho vai refletir para mim a minha imagem. Então, eu sou o mundo numênico, nesse exemplo, e enquanto que o espelho representaria o mundo fenomênico, ou seja, a interpretação que eu tenho da minha visão com relação a mim mesmo. Então, o numênico seria o ser e o fenomênico seria o reflexo do ser. Então, Max Scheler ele vai ir por esse caminho e daí a gente vai tentar entender um pouco esse panorama de Scheler. Então, começamos. Anote no caderno de vocês Max Scheler, então a distinção entre bens e valores, é isso que a gente vai ver. Max Scheler, ele nasceu em 1875 e morreu em 1928, ou seja, com 53 anos. Ele morreu muito jovem, filósofo alemão que torna-se adversário da concepção ética kantiana, ou seja, da ideia de um imperativo que baseia-se no dever. Então vamos voltar lá para a ética kantiana. Eu tenho que fazer algo, a minha moral tem que estar balizada pela regra de que tem que ser válida para todos, a universalidade do ato. Se eu fizer isso, segundo Scheler, eu vou ser o próprio julgador da minha ação moral. Para Scheler, o imperativo kantiano é arbitrário, ou seja, eu escolho aquilo que eu quero ou não fazer. Se posso escolher minhas regras, não existe uma base moral universal. Então, quando Kant diz que a base moral vai ser uma ideia de dever, eu tenho que fazer aquilo para ser o bom a todos, o Scheler vai dizer, não, mas eu posso escolher o que é esse todo. Posso definir um imperativo egoísta, e isso torna a minha escolha moralmente boa. Eu estou, claro que nessa interpretação estou forçando um pouco a interpretação, mas se a gente pensar bem, e se eu escolher fazer tal coisa em benefício próprio, isso vai continuar sendo moralmente bom? Forçando nessa interpretação, eu não posso ser dito como errado. Então Kant ele vai ter que dar o aval de que eu estou certo, porque é a minha forma de entender o mundo. Então o imperativo categórico se limita a um dever humano, mas esse dever humano ele é arbitrário, ele é subjetivo. No livro que vai também estar na descrição, então História de Filosofia, volume 6, que foi da onde eu fiz a pesquisa, tem muito pouca pesquisa de Scheler no Brasil. Então tem alguns pensadores que buscam Scheler principalmente em língua espanhola, mas no Brasil pouco se estuda Scheler, não sei porquê. Para Scheler, porém, não é o dever que constitui o conceito fundamental da ética, e sim o valor. Mas que valor é esse? Valor financeiro? Não, não é valor financeiro, não é valor enquanto dinheiro. Kant não distinguiu os bens dos valores. Então, o Scheler vai criar um conceito de bens e de valores diferente do que a gente
normalmente vê. Os bens são coisas que têm valor. Então, por exemplo, o computador que eu estou usando, ele tem um valor financeiro, não apenas nisso. Não é esse valor financeiro de quanto eu paguei para ter o computador. O computador tem um valor de uso. Os valores, por seu turno, são essências no sentido husserliano, isto é, são aquelas qualidades pelas quais são bens as coisas boas. Por exemplo, uma máquina é um bem, e seu valor é utilidade. Uma pintura é um bem, mas o é pelo valor da beleza. Um gesto é um bem, pelo valor de sua nobreza. Uma lei é um bem, mas pelo valor da justiça. Substancialmente, os bens são fatos e os valores são essências. Então, se a gente imaginar, eu uso o meu celular. Peguei um celular, comprei ele, estou usando, estou fazendo uso. Ele é o meu bem. Então, o celular é um bem que eu tenho. Agora, se eu uso esse celular para fazer vídeos constrangedores dos meus amigos, esse valor que eu atribuo ao celular se torna muito inferior se eu usasse o celular para fazer um, um estudo, um engrandecimento intelectual. Nesse sentido, o valor do celular tende a se modificar. O valor tende a ter um sentido muito mais importante do que o valor diferente. Pois bem, mas como é que eu sei o que é o valor bom, maior, ou o que é o valor menor? É isso que é o grande ponto de virada do pensamento de Shelley. Se existe um valor em minhas atitudes, que é um bem, como eu posso descobrir qual é o valor que eu tenho de determinada coisa? Para Scheller, devemos usar uma intuição emocional. Esse conceito de intuição emocional que é muito forte no pensamento de Scheller. Uma forma de entender o mundo partindo de nossas emoções e sentimentos. Então ele vai dizer, assim como eu uso a minha racionalidade para poder entender o mundo, eu também tenho que fazer o uso das minhas emoções. Então as emoções seriam uma segunda forma de entender o mundo que não baseada na razão. Então a razão busca entender a emoção, assim como a visão busca entender o som. Ele faz uma analogia bem interessante, dizendo que a, a gente tem que imaginar a racionalidade, a razão e a emoção como dois sentidos diferentes do meu corpo. Então, se eu pegar a visão e a audição, a visão se ligaria a uma racionalidade e a audição se ligaria a uma emoção. Então, eu não posso entender pela razão as minhas emoções. As minhas emoções, elas são separadas. Mas qual a diferença da intuição emocional para a razão intelectual de Kant? E o Scheller ele coloca um fundamento. Lembrando, Kant ele usa da razão, mas ele diz, olha, qualquer discussão metafísica eu não tenho como comprovar, então não tenho como ter prova da minha racionalidade. Não tem como falar de alguma coisa que está além da minha racionalidade. O Scheller vai dizer, a emoção também produz um certo conhecimento, que é um fundamento, que é o fundamento para ele, que ele chama de cosmos de valores. A gente pode tentar associar esse pensamento com uma ideia de um Deus, mas um Deus não é um Deus imanente. É um Deus spinoziano, mas é um Deus que está em tudo, mas não é um Deus imanente às coisas, que não está nem aí para mim. Não, é um Deus que se preocupa com o meu ser. É muito mais complexo. Se a gente imaginar, ele coloca a ideia de um Deus de Pascal, ou seja, o coração quando uma ordem do coração ali que está, né, ou até a ordem do coração de Pascal. Todos nós temos um carimbo de Deus na nossa no nosso coração. Então a nossa existência pressupõe a ideia de um Deus que nos crie. Isso é bem interessante. Para a gente poder entender um pouco esse panorama, vamos imaginar um nada. Então, o Scheller vai pensar, vamos imaginar um nada. Pois bem, o nada é nada. Simples assim.
Mas vamos imaginar que nós somos o Saitama. E eu estou olhando nada. Então, eu estou olhando o vazio. E eu compreendo que o vazio não é a mesma coisa que eu. Quando eu compreendo nada, quando eu observo nada, eu observo e já o compreendo como diferente a mim. Se é diferente a mim, não é a mesma reflexão. Se lembram lá do início, onde eu falei que o numênico e o fenomênico seriam um reflexo interpretativo de minha existência? Se eu pensar assim, eu olho para o nada é diferente de mim. Logo, eu não posso ter vindo do nada. E é nesse sentido que o Shelley diz: eu não estou no nada. Na verdade, eu estou em Deus. Então, eu tenho que compreender o ser. Para me compreender como ser, eu pressuponho a ideia de um ser da qual eu estou inserido, que seria a ideia de Deus. Um Deus que busca, é um Deus salvador, mas salvador de uma pessoa, não é um Deus religioso, tanto é que ele vai fazer uma crítica depois às próprias religiões em si. Mas nós somos criaturas de Deus. O homem só pode saber de Deus apenas em Deus. Então esse seria o fundamento do pensamento de Shelley. O Deus da religião e o salvador da pessoa, consequentemente, também é pessoa. Então ele imagina que nós estamos inseridos em Deus e Deus também é uma pessoa por causa que ele tem que ser um reflexo de mim mesmo. É muito maluco se for pensar nesse sentido metafísico do pensamento de Shelley. Mas ele toma uma posição bem contraditória, bem complexa. E se ele não tivesse morrido cedo, ele teria pensado de uma maneira muito mais ontológica, dado mais base para esse pensamento. Então a gente ficou meio que no ar por causa que a gente não viu esse pensamento na sua completude, mas é uma ideia diferente, pautada nos dias mais próximos de nós, nessa nossa contemporaneidade. Isso aí.